Lição número 8. Naamã é curado da lepra. O texto base encontra-se no capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Essa lição vai tratar exatamente sobre o que está no título. Naamã é curado da lepra. Naamã era um general do exército da Síria e, por orientação do profeta Eliseu, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado da sua lepra. Nesse primeiro tópico tem algumas coisas aqui que eu quero comentar. A primeira delas é que Naamã era um homem bem-sucedido, mas era leproso. Naamã era um homem de altíssima patente, um general do exército, mas ele era leproso. Sabemos que a lepra era uma representação do pecado. Não que Naamã adquiriu a lepra por conta do pecado, mas a lepra era uma figura do pecado. Tanto é que o servo de Eliseu, quando peca, quando ele mente, a lepra pegou nele. Quantas pessoas nós vemos na sociedade que são bem-sucedidas, mas têm uma vida mergulhada no pecado? Nem Naamã, nem o rei da Síria entendiam nada sobre a lei de Deus. O rei da Síria escreve uma carta e manda para o rei de Israel solicitando a cura de Naamã. A escrava de Naamã tinha dito que era para Naamã procurar o profeta. Os dois procuram o rei de Israel. Então eu entendo com isso que eles não entendiam nada sobre as coisas de Deus. Pessoas da altíssima classe da sociedade, que era o rei da Síria e Naamã, comandante do exército, que não entendiam nada sobre as leis de Deus. É o que a gente vê na sociedade hoje. Muitas pessoas de nome, mas que não entendem nada das coisas de Deus. A escrava de Naamã entendia mais das coisas de Deus do que ele e do que o rei da Síria. O rei da Síria mandou Naamã procurar a pessoa errada. Era para ele ter procurado o profeta Eliseu, mas o rei mandou procurar o rei de Israel. Percebo com isso que o rei da Síria não era o mais apto a direcionar Naamã nas questões espirituais. Naamã pegou conselho com uma pessoa que não entendia nada sobre as coisas de Deus e ele foi na direção errada. Com quem nós estamos pegando conselhos para nos direcionar nas questões espirituais? Há pessoas na sociedade que pode ter nome, pode ter status, mas não são as mais aptas para nos direcionar nas questões espirituais. Cuidado, porque nós podemos seguir na direção errada se tivermos tomando conselhos de pessoas que não são aptas para nos direcionar nas questões divinas. Quando o rei de Israel lê a carta enviada pelo rei da Síria, ele rasga suas vestes e diz que aquilo é um pretexto para a guerra. Mas Eliseu fica sabendo do fato e pergunta: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ele vir até mim e saberás que há profeta em Israel. Uma carta na mão de um rei é pretexto para a guerra. Uma carta na mão de um profeta é pretexto para um milagre. O conhecimento das leis do Senhor nos permite uma visão além das questões sociais, além das questões comuns à sociedade. E quem não detém esse conhecimento fica com uma visão limitada, assim como o rei de Israel. Eu aprendo uma coisa aqui com esses dois reis. Colocando-me no lugar do rei da Síria, eu aprendo que nem sempre as pessoas vão me interpretar da maneira correta, porque o rei de Israel interpretou o rei da Síria da forma errada. E colocando-me no lugar do rei de Israel, eu aprendo que nem sempre meus julgamentos serão corretos, porque o rei de Israel interpretou o rei da Síria de forma equivocada. Tenhamos cuidado com os julgamentos que vamos fazer. Eu tenho certeza que se a escrava de Naamã estivesse no lugar do rei de Israel
e recebesse aquela carta, ela direcionaria a caravana de Naamã até o profeta Eliseu. Então eu aprendo que há muitas pessoas que precisam ampliar a sua visão nas coisas espirituais, nas leis de Deus, porque o rei de Israel estava com uma visão ofuscada em relação às coisas espirituais. Segundo tópico, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressiona com a riqueza que Naamã traz até ele, com o ouro e com a prata. E eu não me surpreendo com isso, porque lá atrás, quando Elias fez aquela proposta para Eliseu, pede o que tu queres, Eliseu não pediu riqueza. Então aqui ele só está apenas confirmando que o foco dele não estava em riqueza, mas sim no ministério que ele possuía, o ministério profético. Eliseu deu as instruções para Naamã, o que ele precisava fazer para ser curado: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E fazendo um paralelo com nossa vida hoje, as instruções estão aí, a Bíblia Sagrada está aí, as leis de Deus estão aí. Então nós fazemos o que bem entendemos com as instruções, ou nós obedecemos ou não. Isso aí é uma opinião, é uma opção de cada um. No entanto, elas estão aí. Aí cabe a nós decidirmos o que fazer com as instruções de Deus que Ele tem dado para o ser humano. Alguns obedecem e outros descartam. Deus estava dando uma quebrada no orgulho de Naamã. Naamã era uma pessoa um tanto que orgulhosa. E o Senhor mandou, através do profeta, que ele mergulhasse nas águas barrentas do Rio Jordão, se ele quisesse ser curado. E nós vemos que no reino de Deus não há espaço para pessoas orgulhosas. Se ele quisesse ser curado, ele teria que quebrar aquele orgulho e mergulhar nas águas barrentas, que era uma espécie de humilhação para uma pessoa de alta patente, conforme era Naamã. E lembrando que esse sentimento, ele começa lá atrás com a queda de Satanás. Satanás, ele proporcionou um caos lá no céu e foi destituído de lá, exatamente por questão de orgulho. Essa palavra ela tem pelo menos 2 sentidos. O orgulho numa questão ali de satisfação, então isso aí não é visto de uma forma ruim, mas tem o orgulho no sentido pejorativo, que está ligado ali à altivez de espírito, né? A pessoa soberba. Aí esse orgulho aí a Bíblia condena, né? Eu posso ter orgulho do meu filho porque é estudioso, isso aí é uma coisa legal. Agora, ser orgulhoso no sentido de ser uma pessoa soberba, isso a Bíblia condena. Isso deixa Deus indignado, e nós aprendemos que uma pessoa orgulhosa, ela pode perder as bênçãos de Deus. Naamã, se continuasse orgulhoso, ele não mergulharia, logo não seria curado, logo não receberia uma bênção de Deus. Agora, como ele quebrou aquele orgulho, então ele recebeu uma bênção. Há pessoas que são orgulhosas e deixam de receber várias e várias bênçãos de Deus só por causa de orgulho. Depois que Naamã é curado, ele procura o profeta Eliseu para presenteá-lo com ouro, com prata, com roupas de tecido fino, mas Eliseu recusa aquele presente, e se ele aceita, Naamã poderia entender que as bênçãos de Deus se conquistam com ouro e com prata, e isso não é uma verdade. Por isso eu vejo que Eliseu tem esse cuidado de não receber aquele presente. Mostra que Eliseu não estava com o coração em riqueza, e ao mesmo tempo ele ensina para Naamã que as coisas de Deus não se compram com ouro e com prata. Ele alcançou a bênção porque ele obedeceu, ele mergulhou lá no Rio Jordão. Então Naamã aprendeu aquela lição de que para conquistar as bênçãos de Deus é necessário obedecer. Terceiro tópico, Geazi é acometido da lepra. Aqui eu quero fazer o seguinte comentário. Se Elias
fizesse a mesma pergunta que ele fez para Eliseu, se ele fizesse para Geazi, qual seria o pedido de Geazi? Se Elias falasse para Geazi, pede o que tu queres que eu te faça, será que Geazi iria pedir o quê? Será que Geazi faria o mesmo pedido de Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero te substituir nesse ministério. Será que Geazi iria pedir isso? Ou iria pedir riquezas? Geazi foi lá atrás de Naamã, pegou aquelas riquezas, mentiu, pegou as riquezas e, devido à sua mentira, ele foi acometido com a lepra. E nós podemos observar um contraste entre a escrava de Naamã e Geazi. Por quê? Porque a escrava de Naamã, ela falou a verdade. Tem um profeta lá na terra de Israel. Se o meu senhor, que era Naamã, fosse procurar esse profeta, ele seria curado. Então ela falou a verdade. E Geazi falou a mentira. Falou que Eliseu estava pedindo a riqueza de Naamã. Então Geazi falou a mentira. Ao contraste, a escrava fala a verdade e o servo lá de Eliseu, que era Geazi, ele fala uma mentira. E nós aprendemos com a história de Geazi que a mentira tem um preço doloroso. Aparentemente, ele conseguiu a riqueza que ele queria, mas veio junto com uma lepra. Então a mentira ela tem um preço doloroso. Pode ser que as consequências dolorosas venham com o passar do tempo, não venham na hora, mas que tem um preço doloroso, tem, e não tem como fugir. Resumindo essa lição, nós vemos que as bênçãos de Deus não são apenas para os israelitas, porque Naamã não era israelita e recebeu a bênção dele só porque obedeceu. Nós vemos também que não há espaço para orgulho. Naamã teve que quebrar aquele orgulho para receber a bênção dele. E nós vemos que as bênçãos de Deus não são compradas nem com ouro nem com prata. As bênçãos de Deus se conquistam através de obediência. E para finalizar, também nós vemos que há muitas pessoas que não entendem nada sobre as coisas de Deus. O rei da Síria não entendia nada, Naamã não entendia nada, eles foram atrás do rei, não era o rei, a menina já tinha falado que era para ir atrás do profeta, eles não entendem nada. E quando chegam lá, até o rei de Israel não sabe interpretar aquela carta, nem o rei de Israel. Então você observa que nem o rei de Israel, nem o rei da Síria e nem Naamã, que era o comandante do exército, não entendia era nada de Deus. Então fica aí essa conclusão que nós precisamos cada vez mais nos aprofundar nas questões espirituais e entender das coisas de Deus.